É, Boa tarde e noite a todas e todos. Que bom estar aqui. Que pena que eu não consegui estar aqui ontem e hoje de manhã. Mas é ótimo estar aqui, primeiro pelo sotaque, né? Ficar escutando mineiro falar é bom demais. Quase não acontece isso na minha vida de profissional. Então é muito bom estar aqui. E eu agradeço muito ao Marcos. Ele tinha me convidado há mais tempo, mas não ia ser possível por uma questão de trabalho que acabou sendo cancelada. E, pô, ótimo. Escutei muita coisa legal aqui hoje e queria aproveitar o que eu escutei para falar o que eu acho que eu posso contribuir nessa conversa aqui toda, né? Nesse bate-papo importante e necessário. E aí eu entro no que o Marcos tem falado para mim com uma certa regularidade, que é o que a gente tem que fazer hoje? A gente tem que fazer o que é necessário, nem mais nem menos, porque a situação hoje está um tanto quanto desafiadora. Em diversas falas, a gente percebeu diversos pontos de desafio, desde o desafio da saúde mental, passando pelo desafio das disparidades de acesso ao sistema judiciário, passando pelas disparidades econômicas e desafios ecológicos, dentre tantos outros. E o que eu sinto, e isso é uma sensação, é que essa grande crise, esse conjunto de crises que a gente tem vivenciado, ecológica, econômica, social, política, geológica, energética, que quer que seja, são todos sintomas de uma crise maior, que é a crise do conhecimento. É uma crise epistemológica, é uma crise de dificuldade de diálogo entre saberes e de entender os saberes. A gente está super sobrecarregado de informações, mas, ao mesmo tempo, esses diversos conhecimentos que nos... Aliás, essas diversas informações que nos sobrecarregam, elas são colocadas em uma perspectiva muito unidirecional, muito de cima para baixo, muito estruturada numa abordagem hierárquica, onde a gente é super racional, onde a gente é super subordinado à lógica da economia de matéria, né? E a gente escuta pouco as partes emocionais, a gente escuta pouco os nossos lados de lua, né? A gente está muito razão, pouco intuição. E isso conversa muito com o que o professor Chico trouxe da história lá da Venezuela, da cooperativa lá. Aquela é uma abordagem feminina, uma abordagem feminina de construção econômica, o que a gente não tem feito. A gente está ultra masculinizado em todos os aspectos. E, de novo, o professor que falou aqui, como é o nome dele? Anderson. O professor Anderson trouxe uma fala clássica, né? Clássica, que é o velho não desapareceu e o novo ainda não apareceu de toda forma, né, completamente. E sentimos isso, né, Marcos, lá no encontro latino-americano de áreas protegidas, onde esse encontro acontece a cada 10 anos, promovido pela IUCN. Você tem um encontro de áreas protegidas mundial a cada 10 anos, e o latino-americano a cada 10 anos é intercalado. 5 anos, acontece em 2010 o mundial, 2015 o latino-americano, 2020 o mundial, 2025 o latino-americano e tal. Esse encontro, em particular, esse que aconteceu agora, esse ano, ele termina com uma carta oficial, como sempre acontece, feita pelos cientistas heterossexuais, brancos de meia idade, que é o predomínio, inclusive, da IUCN, evidentemente, e é o predomínio do saber. Mas também teve uma carta oficial dos indígenas, teve uma carta oficial das mulheres e teve uma carta oficial dos jovens. E isso é o novo começando a aparecer também para interagir com o velho, e isso é necessário. Esse diálogo de saberes é necessário, porque a gente tem perdido as narrativas. E o que a professora Malba trouxe aqui para a gente? Uma narrativa de diálogo, de interação. O que essa dupla aqui, Lafayette Barbacena, vizinho, né? Vizinho para danar, tá, a dupla Lafayette Barbacena Ponte Aérea, trouxe uma narrativa de interação tecnológica a partir de experiência concreta de quem mete a mão na massa, porque é produtor rural e sabe do que está falando e está familiarizado com tecnologias de baixo custo. Da mesma forma que a Eduarda trouxe uma narrativa superpolítica. E a gente tem que entender que essas narrativas elas precisam ser mais bem costuradas para que a gente vença a narrativa, por exemplo, que ganha os corações das pessoas ao desmatar a Amazônia, porque desmatar a Amazônia é colocar soja e gado, e essa narrativa é associada a uma Hilux ao lado. E isso soa muito bem aos olhos de muitas pessoas.
A gente não tem conseguido fazer narrativas convincentes e amorosas que tragam outros olhares e outros saberes. A gente está desconectado conosco, com a nossa casa, desconectado com a natureza, com a biodiversidade. E aí eu pego o que o professor Érico trouxe, né? O Brasil nunca foi vanguarda nos desenvolvimentos tecnológicos, mas o Brasil tem o potencial de ser vanguarda em um aspecto necessário, que é super atual, que é o desenvolvimento a partir da biodiversidade, o desenvolvimento planetário a partir de uma nova base energética, relacional, que considera a planta e o bicho como fundamental nessa história, porque a gente faz parte disso. Nós não fazemos fotossíntese. Eu posso até colocar uma camisa verde, que nem o André colocou ali, mas não está fazendo fotossíntese, não. Fotossíntese, a gente ainda não consegue fazer. Os pessoal da engenharia pode até estar pensando nisso, mas ainda ninguém está fazendo isso. E esse diálogo, ele passa necessariamente por um diálogo conosco e um diálogo com os outros saberes, mas um diálogo horizontal, um diálogo verdadeiramente que reconhece o saber científico tão importante quanto o saber popular, o saber empresarial tão necessário quanto o saber político, e os saberes, todos eles, em uma mesma base de diálogo. Essa questão toda é o que vai fazer aquela tesoura que o professor Chico apresentou fazer sentido. Por quê? Porque, quando os saberes conversam, a gente olha coisas imateriais que fazem sentido para a gente, e a gente resgata as tradições. Como é a convivência da tradição no território com a modernidade? A gente pode ficar soterrado pela modernidade e, a partir de uma ferramenta que, teoricamente, nos faria conversar, a gente conversa menos. Qual que é a revolução tecnológica 5.0? Gente voltar a conversar com gente. E isso que a professora Malba colocou, que é menino conversando com menino, isso é a revolução 5.0, super necessária, nem mais nem menos. E, ao fomentar essa conversação a partir de uma base de respeito entre os saberes, o saber feminino, o saber masculino, não estou falando de homem e mulher, não, estou falando do saber, da razão versus a emoção, da racionalidade versus a intuitividade, do sol e da lua, essa questão histórica na nossa filosofia do conhecimento, que você vai lá na Índia antiga, que fala disso, você vai lá na China, em todos os pensamentos mais ancestrais, trazem esse diálogo entre o saber do sagrado feminino e do sagrado masculino. Isso é atual para danar, isso é o que vai permitir que a gente interaja com o quadrilátero ferrífero, e aí eu falo do quadrilátero ferrífero porque sou dessa região nascida, mas nunca trabalhei aqui, minha atuação é em outras partes do Brasil. Mas é o que eu vejo em outras partes do Brasil, é o que eu colocando para conversar o jovem com o ancião, o gestor, o político com o professor, o pescador com o engenheiro de pesca, eu fazendo essa grande roda de diálogo, a gente, humanidade, fazendo isso, a gente amplia, inclusive, as nossas fortalezas para não ficar soterrado em uma crise ambiental. Porque, gente, o que é monocultura? E isso, a coisa de resgatar a ancestralidade, o tradicional, para conversar com a modernidade, é isso. Se eu pego toda a plantação que tem em Minas Gerais e coloco tudo em batata, se vier um fungo, Minas morre de fome. A gente tem que diversificar. Se eu pego todo o pensamento humano e coloco na base de uma educação para um trabalho dedicado para ser funcionário de empresa, que está desatualizado, eu vou considerar aquilo que foi falado em alguma das apresentações aí também, eu acho que pelo aquele filósofo do Sapiens lá, que a gente vai ter uma parcela da humanidade descartada. Não, ninguém é descartado. A vida, ela é sagrada, e essa ressacralização é necessária. Então, resgatar os ancestrais, resgatar a tradição, é resgatar, inclusive, soluções que, se a gente fica todo mundo pensando só em engenharia, na hora que der um problema de engenharia, quem tem uma solução criativa de base social ou biológica, ou de um outro conhecimento do pescador, que é a famosa gambiarra, eu lembro, até contar um caso, meu pai morava em Sagarana, e tinha uma televisão Telefunken, anos 80, e a Telefunken deu um problema lá, não estava funcionando de jeito nenhum, e tinha um alemão lá nesse dia, a Telefunken é alemã, e aí ele apertava o botãozinho, o trem não firmava e tal, aí meu pai olhou para aquilo ali, pegou um palito e colocou, aí o trem funcionou, aí o alemão olhou para ele e disse, uai, mas o que é isso, gente? Essa criatividade não está na engenharia. Essa criatividade está no povo brasileiro, está nos povos do mundo, está no conhecimento tradicional. Então, olhar para casa, olhar para si, é olhar e reconhecer a importância de
todos os saberes, e esse diálogo ele pode ser super politizado, pode ser super em base tecnificada, pode ser científico, mas deve ser também poético, lírico, amoroso, duro quando necessário, combativo quando necessário, no conhecimento da tradição, no conhecimento da rezadeira, da parteira, mas também no conhecimento do político, do engenheiro, e por aí vai. Eu acho que esse grande desafio planetário passa necessariamente pelo resgate do diálogo entre os saberes. A Revolução 5.0 é a gente conversar com gente. Tomara que a gente resgate isso. Obrigado, gente.